Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O que eu queria falar hoje é sobre um grupo ideológico, né, que está apoiando a candidatura do presidente Bolsonaro. E eu não vou falar da candidatura dele em si, porque não é o tema do vídeo. Mas eu vou falar sobre certos tipos. Quem são eles? São os libertários, os anticaps. Quando eu tinha meus 15 anos, ou seja, há 16 anos atrás, quando eu tinha meus 16 anos, tô com 32, recém-completos, agora em 2022, libertários eram os anarquistas de esquerda que faziam coquetel molotov e eram contra o Estado, contra a propriedade, contra a burguesia. Hoje parece que o conceito mudou. Só que o que acontece é que ele mudou para pior. Eu não estou falando no apoio ao capitalismo. O capitalismo é uma coisa boa para a sociedade, para nós. Ele é um sistema baseado no lucro e não simplesmente na dominação do um pelo outro, certo? Mas é basicamente o que acontece. Vamos discutir isso. Basicamente esses novos libertários, os ANCAPs, anarcocapitalistas, eles são umas figuras no mínimo patéticas. Porque eles são soy boys, ou seja, pessoas sojadas. Gente que tem tanta soja no corpo, mas soja que parece um sucadês. Quando eu digo isso é porque eles têm barba rala ou não tem barba, tem voz fina, são fracos e como eles têm tetinhas. Eu que sou gordo mesmo, obeso, eu não tenho. E devem só comer de fast food. E isso acaba tornando ele um bando de moleques subdesenvolvidos. Então, assim, é um grupo que, na minha opinião, é impossível levar a sério. Por mais que sejam letrados, por mais que tenham opiniões bem formadas, bem posicionadas, a figura mesmo, a parte de aparência, estética, é simplesmente abominável. Parece que eles pensaram no espírito e não pensaram no corpo. E bom, basicamente o que acontece mas mesmo assim eles conseguem ter certo impacto. Bom, no Partido Novo, que é um partido que se diz anti-Estado, um liberal anarcocapitalista, né? Isso existe, e eu acho que é válido ter um sistema como o nosso de representação partidária, um partido assim, um partido libertário. Eu acho, no mínimo, interessante que tenham sumido essas figuras dele. Parece que eles estão se tornando um partido mais de adultos e, consequentemente, até pode se tornar um partido mais fisiológico e menos ideológico, certo? Ou, para quem não sabe, a distinção entre o partido fisiológico são esses que estão aí para eleger políticos, principalmente deputados e prefeitos. Um exemplo disso são as três grandes siglas do Centrão: MDB, que sinceramente, na minha opinião, é o único partido desses fisiologistas que tem uma base ideológica boa, tem uma base ideológica, que é o municipalismo. O PSD, do Gilberto Kassab, que começou a seguir a mesma estratégia do MDB.
e agora esse União Brasil, que veio da União do Democratas com o PSL, lembrei, quase escapou. Então, bom, basicamente com a ida do PL, do presidente pro PL, foi um monte desses candidatos libertários, ditos libertários, pro PL também. Eu lembro de um deputado, vereador de Belo Horizontino, que ele disse assim: vou arriscar perder meu mandato, ou seja, ele vai ter que voltar, pela cara dele, ele vai ter que voltar a morar com a mãe, com os pais, né? Ou com a mãe, às vezes o pai abandonou, por isso ele é tão... A mãe dele também não deve ter amamentado, porque ele deve ter saudado leite de soja pra ele, porque ele tem a voz fininha e não tem barba. E disse que estava arriscando seu mandato para ir pro PL, para seguir o presidente Bolsonaro e se candidatar a deputado federal. Ou seja, além de ganhar um salário maior, ele vai ganhar mais poder. Só que, bom, essa questão dos ideológicos, das pessoas que vão entrar na política por ideologia e não por uma mera questão de fazer a vida, né? E eu acredito que seja uma minoria. Então eu acredito que o efeito mesmo prático dessa gente seja bem pequeno. Particularmente, eu acho que essa gente devia ser extinta para a política. Eu sou a favor daquela política ao estilo Antônio Carlos Magalhães, Arnon Collor de Mello, quem mais? Tenório Cavalcante, onde negro ia armado para os plenários que eu castigo com o outro. Exatamente, o que eu castigo. E na discussão política e pra porradaria. Certo? Não que nem esses daí que se você armar um soco, eles se urinam de medo. E olha que são tipos bem socáveis, tá bom? Vocês veem ele na rua, eles abrem a boca com aquela vozinha fininha, aquela vozinha fininha, né? De quem toma sucodinho, come fast food, cheio de transgênicos e soja, né? E bom, ele fala com aquela vozinha fininha, dá vontade de você socar eles. E isso é ruim pra política, onde o vigor, e isso é independente de sexo, tá? Eu acho que pra política, independente de sexo, a pessoa tem que saber se impor, tem que saber falar alto, tem que saber falar grosso, pra se impor, independente do cargo. Se é um ministro, que é um cargo comissionado, se é um presidente, que é um cargo eleito, onde o mandato é do presidente, ou se é um deputado, onde o mandato é do partido. Não importa, tem que saber, tem que falar grosso, tem que se impor, tem que ter a masculinidade tóxica, digamos assim. E, bom, um exemplo disso é a Margaret Thatcher. Aquela mulher eu não vou questionar as ações políticas dela, mas falando em termos de personalidade, ela coçava saco e cuspia no chão e falava grosso. Mesmo ela não tendo saco para coçar. E não ia ficar suspeito, não ficaria surpreso se ela tivesse cabelo no peito. Entendeu? Então, basicamente é a gente que não vai fazer grande coisa, esses meninos sojados que são ANCAPs, porque primeiro são figurinhas ridículas, são moleques, não é adulto. Então, e moleque não sabe se impor, ele sabe fazer birra, ele sabe vai dar um showzinho ou outro, mesmo se eles forem eleitos
no Congresso, vai dar um show ou outro, e por aí vai. Mas não vai fazer grandes mudanças. É incapaz. É, não só, eu acredito que nem tanto pela barreira ideológica ou pela inexperiência política, mas simplesmente pela falta de vigor e virtude. Porque, como diria Maquiavel, virtude também é uma das características de um grande estadista. Certo? Eu sou o professor Urbano Leonopoulos. Para entrar em contato comigo, pode ser pela DM do Instagram ou do Twitter. Até a próxima.